Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? É bom ter os irmãos aqui comigo logo pela manhã, nessa leitura que nós iremos fazer de Romanos. Pai do Senhor, irmão Denis, Pai do Senhor, os irmãos que chegarão, que virão depois. Estamos aqui para nós lermos, né? Hoje iniciaremos a carta aos Romanos, excelente carta, irmãos, assim, no sentido para dar continuidade daquilo que nós já vínhamos lendo, que era o Atos dos Apóstolos. Então eu quero convidar os irmãos a orarem comigo neste momento, depois pegar a sua Bíblia, pegar o seu cafezinho e vem junto conosco aqui nessa manhã. Sei que é uma manhã de feriado, uma quarta-feira, mas vamos se deleitar na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Neste momento, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ler da Tua Palavra, para pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, o Senhor nos guie, o Senhor nos leve, ó Pai, ao entendimento correto das Tuas Santas Escrituras. Senhor, que isso seja, ó Pai, como algo sobre nossas vidas para nós entendermos o Teu Evangelho, entendermos, ó Deus, a Tua obra. Pai, abençoa neste momento, ó Pai, Teus filhos, abençoa minha vida, nos ajuda neste momento para nós compreendermos, Senhor, a Tua Palavra. Derrama o Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos ler, então, como eu disse aos irmãos, Carta aos Romanos, capítulo 1, amém? Nós vamos estar aí iniciando a leitura, irmãos. Carta aos Romanos, capítulo 1, irmãos. A partir, capítulo 1, verso 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escreva essa carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Ela se refere a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolo, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra ao seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Irmãos, esses primeiros 7 versículos da saudação de Paulo a esta carta. Ele se apresenta como Paulo, sendo servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas. As boas novas, irmãos, sempre serão o Evangelho, amém? Boas novas aqui é o Evangelho. Então Paulo já se identifica para a igreja dizendo, olha, quem sou eu, quem me chamou, o que eu faço e o que eu falo. Então ele fala, irmãos, do Evangelho de Jesus Cristo. Quem chamou ele foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem ele é? Um enviado, um apóstolo do Senhor Jesus. E como ele se considera diante desse Jesus? Um servo. Então o apóstolo Paulo já faz essa apresentação de forma bem categórica, para a gente começar a entender a carta, começar a entender o motivo das escritas. E no verso 2, ele destaca justamente isso. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Então ele está falando daquilo que Deus já tinha prometido lá atrás. Ele estava falando daquilo que já estava revelado em todo o Antigo Testamento e que no Novo Testamento as pessoas não compreenderam, mas ele veio para falar sobre isso daí. Então esses primeiros 7 versículos são uma apresentação. Do 8º versículo para frente, praticamente Paulo vai trazer aí o que é o Evangelho, que é essas boas novas, amém? Então, antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo.
o Deus a quem eu sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de lembrar de vocês. Em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual ou um dom espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saiba, irmãos, que muitas das vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto em outros gentios. Pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Jesus, a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Irmãos, aqui então Paulo continua expressando o carinho, o desejo que ele tem de visitar os irmãos em Roma. Ele tem ouvido falar da fé desses irmãos de Roma e ele está ansioso a ir lá ver, né? Note que essa ansiedade não é aquela ansiedade maléfica, aquela ansiedade que faz mal. Não, mas essa é uma ansiedade boa, algo que todo ser humano tem, uma ansiedade controlada. Então Paulo está desejoso ir lá, por quê? Porque ele está a fim de chegar lá com os dons que Deus deu para ele, de fortalecer os irmãos. E o dom que Deus deu para os irmãos, fortalecer a fé dele. E aí isso a gente entende essa ideia de corpo que Paulo fala. Depois ele vai escrever melhor sobre isso lá na carta aos Coríntios, mas essa ideia de corpo, todos nós temos dons que Deus derramou sobre as nossas vidas. Qual é o propósito dos dons? Para nós fortalecermos o próximo, para nós ajudarmos o nosso próximo, para nós ajudar os nossos irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele está ansioso, está desejoso de ir até Roma, visitar os irmãos, porque ele quer compartilhar o evangelho, que ele tem, os dons que ele tem, e receber da igreja também o que eles têm. Então, e no verso 16 ele declara justamente, pois não me envergonho das boas novas, não me envergonho do evangelho. Essa boa notícia a respeito de Cristo. Por quê? Porque elas são poder de Deus em ação para salvar todos que creem. Então o Evangelho de Deus, irmãos, o Evangelho é algo que não é parado. O Evangelho é algo que tem ação, é algo em movimento. O Evangelho traz efeitos notórios sobre a vida dos homens. O Evangelho tira, né, o pecado, né, e declara-se justo pecador através do Evangelho. O Evangelho ele tem poder, ele tem ação, ele não é algo parado, não é algo estático, não, pelo contrário, o Evangelho ele é vivo. Por que o Evangelho é vivo? Porque o Deus, Criador do Evangelho, ele está vivo, ele não está morto. E ele estando vivo, ele traz dinâmica a esse Evangelho, ele traz poder a esse evangelho, e traz ação a esse evangelho. Por isso que Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho das boas novas, porque elas são o poder de Deus em ação. É Deus demonstrando o seu poder ali de forma mais clara possível. E o verso 17, né? Ele diz, né? As boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. Então o Evangelho mostra como Deus, com o seu amor e a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua longanimidade,
a sua, enfim, N aqui atributos, ele declara pecadores justos diante de Deus. Mas é interessante que ele fala, Deus declara justo, né? Através do Evangelho, mostra como nós somos declarados justos diante de Deus. O que? Como que esse declarar justo acontece? Ele do início ao fim, do começo ao fim, é algo que se dá somente pela fé. Como diz a Escritura, o justo viverá pela fé. E esse é o ponto, irmão, justamente. É pela fé, não é por obras. E quando eu falo obras aqui, não estou falando o fruto da nossa fé, não. Quando eu falo obras é quando a gente quer fazer algo para Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós, nos salve, nos resgate, faça alguma coisa através de nós. Não, mas aqui a fé, irmãos, é algo que Deus produz no coração dos homens. Então, neste momento da leitura do 8 ao 17, nós vemos a respeito do anseio de Paulo em encontrar os irmãos e o que ele acha do Evangelho, o que é o Evangelho na visão do apóstolo Paulo. É o poder de Deus em ação, que é o que mostra como nós somos declarados justos diante de Deus. E a atitude que Paulo tem diante desse Evangelho é não se envergonhar. E é o que nós também precisamos. É o que nós precisamos orar, pedindo a Deus, que nós também não se envergonhemos do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Do verso 18 para frente, irmãos, a gente vai começar a ver como Deus declara o homem justo pela fé. O não crer também revela algo oposto de Deus, né? A ira, né? A ira de Deus, revela também a ira de Deus. E aqui, até o final do capítulo, nós vamos ver como que a ira de Deus contra o pecado, né? Como que Deus faz a ira de Deus contra o pecado. Amém? 18. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Deus tornou a verdade evidente por meio de tudo que ele fez. Desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábio, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência deste pecado, sofreram em si o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes.
inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Irmãos, neste momento aqui o apóstolo Paulo está falando o cerne, o meio de tudo que a gente chama de pecado, de idolatria, algo que... Idolatria não é só quando a gente escolhe um objeto para adorar, né? Quando a gente escolhe esse objeto para adorar, não. Paulo está dizendo que idolatria aqui é muito mais profundo do que a gente pensa. Não quero entrar em detalhes, mas só dando um resumão nesse capítulo que a gente leu, nesse trecho desse capítulo que a gente leu. Nós vimos que Deus, irmãos, Ele derrama sua ira sobre pecadores e perversos. Isso é fato. Por isso que Jesus veio, para transformar nossa vida, tirar nossa condição de pecador e nos colocar uma condição de declarado justo diante de Deus. Então, Deus se revelou na natureza. E sobre esse assunto, eu quero convidar você que não viu a entrar na página do nosso Facebook. Tem lá as 2 primeiras aulas da matéria chamada Religiões e Religiosidade, onde eu trato um pouco sobre a revelação natural de Deus, a revelação especial. A gente trata um pouco sobre essa questão da consciência. Então, como Deus se mostra. Então, eu convido você a assistir, você que não assistiu. Casa muito bem com esse tema aqui. Então, Deus ele se faz conhecer através da natureza, daquilo que Ele criou. Todo mundo olha para a natureza e enxerga Deus, vê Deus, obra do Altíssimo. E o verso 19 diz que essas pessoas sabem a verdade a respeito de Deus. Quem essas pessoas? Os que querem permanecer pecadores e perversos, tá? Elas sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Ou seja, Deus se revelou de forma clara. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina, portanto não tem desculpa alguma. Então não tem essa ideia assim, eu nunca ouvi falar de Deus. Deus se mostra na natureza. Uma das formas de Deus se revelar ao homem é a consciência. É interessante que a gente às vezes, como quando criança, a gente já tem noção do que é certo e o que é errado. E quantas das vezes, quando criança, adolescente, agora os adultos, né, jovem adultos, a gente sabe de coisas erradas e a gente continua ainda a fazer essas coisas erradas. E aí cai naquilo que a gente leu aqui no verso 21. Sim, eles conhecessem algo sobre Deus. Então, nós conhecemos algo sobre Deus. Sobre essa ideia de certo e errado, a gente de certa forma conhece algo sobre Deus, mesmo alguém não vindo falar de Jesus para nós. Mas o que a gente faz? Não adoramos, nem lhe agradecemos. Ou seja, nós não adoramos a Deus e nem agradecemos por esse sentimento. Em vez disso, a nossa mente fica obscurecida e confusa. Ou seja, a gente permite com que o nosso coração fique entenebrecido, a gente fica com o coração em trevas, enquanto o Evangelho vem para trazer luz sobre as nossas vidas. E aí, Paulo continua desenvolvendo, e quando ele chega, irmãos, no versículo 23 fala que a gente, por fazer isso, a gente troca a grandeza de Deus. Ou seja, a gente troca esse Deus grande que não habita em templo feito por mão de homens, não habita em nenhum objeto criado por homens. A gente troca esse Deus que é transcendente, que é imanente. Também nós temos sobre esse assunto nessa aula da escola dominical. E a gente faz o quê? A gente coloca a representação desse Deus em seres humanos mortais, aves, animais, répteis. Ou seja, um Deus que é grande, um Deus que é tremendo, a gente vai lá e fala assim, não, esse aqui é um Deus. Ó. E a partir de hoje, a minha adoração a Deus vai se dar através dessa caneca. Ou a gente pega um animalzinho, um cachorrinho, e fala, não, Deus é isso. Ou a gente pega uma pessoa, eu cato a Andresa, cato a minha mãe, e fala, não, esse é meu Deus.
Então nós, por ter a mente obscurecida, por ter a mente confusa, a gente cria deuses para nós. E o apóstolo Paulo está falando que isso Deus derrama sua ira. Deus derrama por quê? Porque a gente está trocando o Deus verdadeiro por deuses falsos. Nós estamos trocando um Deus, né, que é dono de tudo, e queremos colocar Deus num simples objeto. E com isso, irmãos, por insistir nessa vida, Deus entrega. Note que Deus tendo todo o poder nos céus e na terra, ainda não é o tempo dele revelar sua ira, mas ele permite com que nós continuemos com os caminhos do nosso coração. Fala que Deus deseja, nos entregou os desejos do nosso coração. Aí com o resultado, irmão, o que a gente faz? A gente pratica coisas desprezíveis e degradantes contra o próprio corpo. Note que quando a gente troca a palavra de Deus por outras situações, o nosso corpo também sofre. E aí eu quero deixar uma pergunta para você que está me assistindo. Quantas coisas que você faz que machuca o seu próprio corpo? Se isso acontece, eu convido você a avaliar quem é seu Deus, quem é o seu Senhor, quem você de fato adora. Só isso que eu quero falar. Ele continua dizendo, em verso 25, ele é mais claro ainda. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Irmãos, foi o que Eva fez, Adão e Eva fizeram. O que eles fizeram? Deus falou e a serpente enganou. E eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira da serpente. Todas as vezes que nós trocamos a verdade de Deus por mentiras, a consequência é o erro nas nossas vidas. Aí o resultado, desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é o único que é digno de honra, glória eterna. E ele continua dizendo, irmãos, por fato dessa questão de trocar Deus, de tirar Deus do centro do coração, e eu quero deixar algo bem claro aqui. Às vezes a gente fala que tem Deus no coração e nós não temos. A gente criou um Deus. A gente preenche lá um Deus, a gente coloca lá no coração nosso e a gente acha que isso é Deus de fato. E não é. Por que eu falo que não é? Porque o Deus de fato, ele fala aqui. Ó. É aqui que ele fala. Se você viver por aqui, amém. Aí sim. Mas não é o que eu quero, o que Deus quer, não. É o que eu quero, não. É o que Deus quer. Como o apóstolo Paulo falava assim, gente, eu estou ansioso em ver vocês aí. Só que até hoje, até agora, me foi impedido. Mas eu sempre falo com Deus, Deus, seja feita a tua vontade. A minha vontade é ir, mas se não for lá, seja feita a tua vontade. E é isso às vezes que falta para nós, falta para mim, estou falando de mim, amém? E por causa dessa trocar a verdade de Deus, irmãos, em mentira, o corpo continua sofrendo. A gente vê práticas sexuais ilícitas. A gente vê adoração a deuses falsos. A gente vê ganância, ódio, sem misericórdia. A gente vê toda manifestação de pecado sendo exposta, irmãos. De uma maneira absurda, de uma maneira vergonhosa às vezes. E o pior é que às vezes a gente incentiva as pessoas a fazerem tais coisas. Então, quando o nosso coração não está em Deus, irmãos, outras coisas tomam conta da nossa vida. Então, por isso a gente precisa compreender esse evangelho, que é o poder de Deus em ação, que faz o quê? Nos limpa de todos esses sentimentos errados. Se a gente já trocou a verdade de Deus por mentira, Jesus está manifesto, vivo em nosso meio, para trazer para nós perdão desses nossos erros, nos restaurar, jogar o nosso passado no mar do esquecimento e avançar com Cristo hoje. Então nós vamos ver que a degradação humana, ela vai para fazer mal para o próximo e fazer mal para si mesmo. Ou seja, o pecado nos leva a destruir ou a tentar destruir aquilo que Deus criou. Mas se é de Deus, Deus pode impedir. Não, irmãos. Deus permite
porque Ele é justo. E a justiça de Deus é justamente essa. Por isso que a nossa justiça, quando tudo que a gente tenta fazer, achando que vai agradar a Deus, não dá certo. Agora, o que Ele fez, que é enviar o seu Filho, aí sim dá certo. Então a gente depende de algo para ser justificado. Amém? Então esse é o capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Daria para a gente falar muito mais coisas, mas não é o propósito. Quem sabe um dia a gente estuda mais minuciosamente sobre essa carta. Também deixo aberto minhas redes sociais, meus contatos para me enviar pergunta. Enfim, fique à vontade, amém? A gente tenta, na medida do possível, falar e escrever aos irmãos, amém? No capítulo 2, irmãos, Paulo continua, né, com essa ideia aí da questão desses perversos que pecaram, né? Capítulo 2, ele diz o seguinte: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. Quais indivíduos? Os pecadores do capítulo 1. Lembra dos que a gente acabou de falar deles? Aqueles que trocam a verdade de Deus por mentira. Amém? Então, aí Paulo está dizendo para a igreja assim, para os irmãos em Roma: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros, pratica a mesma coisa. Verso 2: e sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Ele quem? Deus. Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmo, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidades. A todos que praticam mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Muito sério, irmãos, a continuação do que a gente está dizendo. Talvez a gente não troque, né, a verdade de Deus por algumas mentiras, e a gente às vezes se acha mais santo do que as pessoas que assim fazem. E o apóstolo Paulo fala justamente aqui, né, no versículo 1. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Há sentimentos distorcidos no coração dos homens, até aqueles mesmos que diz que servem ao Senhor Jesus. E o fruto desse cara é só condenação. Esse cara ele está disposto a só condenar os pecadores. Se você mente, vai para o inferno. Se você adultera, você vai para o inferno. Se você rouba, você vai para o inferno. Se você mata, vai para o inferno. Se você faz práticas sexuais ilícitas, você vai para o inferno. Tudo você vai para o inferno. E esse cara não mostra o caminho da salvação. Há pessoas que elas sabem julgar muito bem, mas mostrar o caminho da salvação ela não sabe. E é isso aqui que Paulo está justamente condenando. Não é julgar as pessoas. O caminho não é condenar as pessoas, castigar as pessoas. O caminho é mostrar o quê? O que está escrito, irmãos, aqui no verso de número 4. Olha o que está escrito aí no verso de número 4.
Em vez de você julgar as pessoas, fala para elas o seguinte, ó. Você não percebe quanto Deus, ou Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da vontade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Ou seja, nós deveríamos olhar para as pessoas e falar assim, olha, gente, essas bênçãos que Deus está te dando, esses momentos felizes que Deus está te dando, é porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. E o propósito de Deus é que você se arrependa. Não que você continue vivendo nessa vida, mas que você se arrependa. Que você viva para Ele. Que você o aceite como único e suficiente Salvador. Que você possa deixar Ele transformar a sua vida. Então não é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Deus não está assinando embaixo a vida pecaminosa que a gente leva. Pelo contrário, Deus está querendo te mostrar para você o quanto Ele é bondoso para contigo, o quanto Ele tem amor para você. Só que o preocupante, irmãos, é justamente o que acontece no versículo 5. Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Esse é o problema, irmãos. Nosso, ser humano, que Deus age por misericórdia na sua vida para a gente cada vez mais se arrepender. O que a gente faz? A gente mantém o nosso coração rebelde. A gente não abandona o nosso erro. A gente quer viver no nosso erro porque está dando tudo certo. Se está dando tudo certo, Deus está comigo. Se Deus está comigo, a minha vida está ok. E não é assim. Está aí escrito na Bíblia Sagrada. Essas bondades, essas bênçãos de Deus nos levam ao arrependimento, para a gente trocar o coração e falar assim, rapaz, mesmo eu sendo mal, Deus faz isso por mim, então eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso ser curado, eu preciso ser modificado, enfim, eu preciso me converter. E quando a gente entender que é Deus que faz todas essas coisas, irmãos, aí é maravilha. E isso, irmãos, isso não tá só para mim, isso não tá só para você, isso não. Por quê? Porque Deus não age com favoritismo. Deus ama todos os homens. Deus quer que todos os pecadores cheguem ao arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Antes que todos se arrependam. Deus não se alegra. Mas Deus também não é um Deus ignorante, um Deus que senta a bica na porta do coração e entra com força. Não. Nosso Deus, Ele bate na porta. O nosso Deus se apresenta. Jesus vai até você. Jesus vai apresentando a palavra até você através de outras pessoas, para que você decida no seu coração de abrir a porta do coração e ir até Ele, deixar Ele entrar, fazer o que Ele tem que fazer dentro de você. Eu tenho uma premissa comigo desde quando eu me converti. Não é porque a gente está andando errado e as coisas estão dando certo que Deus está se alegrando conosco. Nós precisamos tomar cuidado. Amém? Vamos continuar a leitura. No verso 12 diz o seguinte: assim todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois os simples atos de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo.
demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que eu anuncio. Então o apóstolo Paulo continua dizendo, irmãos, que nós pecamos não porque ouvimos. Ou melhor, nós não se tornamos justos porque nós estamos ouvindo aqui a palavra de Deus. Não, ouvir só a palavra de Deus não funciona. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Então, esse negócio de assim, eu vou na igreja uma vez por mês, eu cumpro a minha obrigação com Deus, vai dar tudo certo? Não funciona. Isso não nos torna justos diante de Deus. O que nos torna justos diante de Deus é obedecer a Escritura, obedecer a lei, obedecer a Deus. Talvez as pessoas falem assim, mas eu nunca ouvi falar sobre essa lei de Deus. Mas há pessoas que nunca ouviram falar e sabem o que é certo e o que é errado. E Deus irá julgar eles conforme a lei própria deles. Olha que interessante. Por quê? Porque foi Deus que criou todas as coisas, irmãos. Então tudo está na mão dele. Então, agora, nós que conhecemos, nós que sabemos a lei de Deus, aí nós seremos o quê? Julgados pela lei de Deus. Aí é terrível. Os gentios não têm a lei escrita, mas obedecem a ela instintivamente, ou seja, o instinto deles diz que é o que é certo e o que é errado, ou seja, a revelação especial de Deus lá na consciência. Nós vimos falar sobre isso, revelação especial, revelação geral, se eu não me engano, de Deus lá na consciência. A gente vê e eles obedecem a Deus. E o fato deles obedecerem a Deus é a revelação geral de Deus, né? A revelação geral de Deus na consciência. E o fato deles obedecerem a Deus mostra que eles creem em alguma coisa, que eles creem. Existe algo superior. Isso não nos tornará eles imunes ao julgamento. Pelo contrário, serão julgados pelas suas próprias leis. E a gente que crê, conhece o Evangelho, a gente será julgado pelo Evangelho. E isso, Paulo fala no verso 16, isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Então, Deus, ele tem a sua maneira de trazer o julgamento aos homens. No versículo 17, irmão, a gente vai entrar quando vai falar a respeito dos judeus e a lei, aí direcionado justamente ao povo judeu, ou a nós hoje, como seguidores da lei de Deus, ou seja, da lei, não lei, mas do Evangelho. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba? Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E, se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Por ser, pois, ser judeus exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo,
E circuncisão verdadeira é o do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Irmãos, esse verso 17 até o 28 é fantástico, porque a palavra de Deus nos leva a analisarmos a nós mesmos, a vaidade do coração, o achar que é melhor que o próximo. E aqui Paulo abre diante desses judeus que se achavam o máximo e começa a falar algumas verdades. E a gente se enquadra nisso, porque às vezes a gente está lá achando-se capaz de ensinar as pessoas, ensinar os ignorantes, ensinar as crianças, dizer que nós somos circuncidados, que nós guardamos a lei, que nós temos as vestimentas corretas, que a gente faz tudo, que a gente... E quando a gente vai lá para o íntimo mesmo, a gente está igual àqueles que não creem, aqueles que não acreditam. Então Paulo aqui, a intenção de Paulo, ao meu pensamento, irmãos, não é justificar erros, né? Ou não é apontar erro de outras pessoas. Na minha visão, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: gente, aprendam primeiro. E Paulo estava levando o que para eles? O Evangelho. Paulo fala tudo aqui de questão da lei, circuncisão, vestimenta, ser mestre, instruído, isso aqui. E eles não sabiam nada do Evangelho. Então Paulo falou assim: aprendam o Evangelho primeiro, entendam o que é o Evangelho primeiro. Aí quando a gente se deparar com o Evangelho, irmãos, que o Deus que hoje perdoa é o mesmo Deus que amanhã vai condenar. É o mesmo Deus. O Jesus que hoje vem, que foi para a cruz do Calvário morrer pelo meu e seu pecado, é o mesmo Jesus que voltará aos céus para buscar somente os que creram nele, e os que não creram serão lançados fora. É o mesmo Jesus, não são dois, é o mesmo. Hoje, irmãos, nós vivemos, aos dispensacionalistas, nós vivemos o tempo da graça. Aos aliancistas, nós vivemos a promessa da redenção. Mas independente dessa visão teológica, irmãos, hoje a gente vive aqui com Jesus para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos parar de trocar a verdade pela mentira. Porque a mentira nos aprisiona, a verdade nos liberta. E nós precisamos olhar para dentro de nós, como esse verso 17 até o 28 traz justamente para o nosso coração. Nós não somos ninguém se o Evangelho não estiver em nós. E tudo que nós temos é porque o Evangelho está sobre as nossas vidas. Há um pastor, Igor Miguel, ele colocou algo esses dias lá na rede social dele, que todos os deméritos que ele tem na vida dele é culpa do pecado dele. Mas todos os méritos que ele tem não é dele, é de Cristo na vida dele. Ou seja, nós não conseguimos produzir nada de bom se Deus não estiver em nós. Nossa pastora Terezinha, geralmente ela fala, o homem não é bom. O que há de bom no homem é Cristo. E de fato, irmãos, quando a gente achar-se melhor que o outro, aí a gente está pior. Jesus ensinou isso. A gente quer arrancar a ferpa que está no olho do irmão, enquanto existe uma trave no nosso olho. Mas o Evangelho não faz isso. O Evangelho lá em Éfesos, em Efésios, na carta aos Efésios, diz o seguinte, que Deus derrubou, caiu por terra todo o muro que fazia separação, que fazia divisão. Hoje nós somos um corpo bem ajustado para a gente trabalhar, sermos aperfeiçoados com Jesus. Então, meus irmãos, encerro aqui com o versículo 29, relendo ele.
judeu verdadeiro. Vamos colocar aqui para os nossos dias, cristão verdadeiro. É quem o é no íntimo. E circuncisão verdadeira, ou seja, termos a marca de Cristo verdadeiro sobre as nossas vidas, é a do coração, feita pelo Espírito, pelo próprio Espírito, cravando o nosso coração, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Não viva para agradar os outros, viva para agradar a Deus. Amém? Meus irmãos, essa foi a leitura da carta aos Romanos ao nosso coração. Que Deus continue abençoando, continue lhe guardando, livrando de todo mal, te instruindo a seguir a verdade de Deus. Teve dúvida? Por favor, me mande uma mensagem. Estarei aqui para auxiliar os irmãos da melhor maneira possível. Amém? Irmãos, amanhã nós temos culto às 8 horas da noite. Amém? Espero os irmãos online, tá bom? Espero os irmãos aqui comigo para a gente aprender um pouquinho mais de Deus. Na sexta-feira pela manhã temos a continuação da leitura, de Romanos, que é aí com o pastor Rodrigo, capítulo 3, capítulo 4. Leiam, irmãos. Eu sei que os irmãos têm lido, mas eu quero reforçar. Leiam os textos, essa leitura, sigam essa leitura, irmãos. Os irmãos serão extremamente abençoados, como nós que estamos fazendo aqui estamos sendo. Deus tem desacortinado sobre as nossas mentes bastante coisas que a gente já viu, já leu, já até pregou, mas hoje Deus tem renovado o nosso coração. Então continue, firme, sempre nesse propósito da leitura. Domingo pela manhã nós continuaremos a falar sobre por que estudar as seitas, por que estudar as seitas. Já é a nossa quarta aula já. E aí no domingo à noite nós temos culto presencial e culto também com transmissão. Continue seguindo todos os protocolos recomendados aí. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Continue orando, pelo tempo de luto da família Dias, do irmão João lá, nosso irmão que partiu, no Senhor, sua família, seus filhos, sua esposa. Vamos continuar orando por eles. Continuar orando pela Tamires, a sobrinha da Ieda. Foram duas pessoas que no domingo, na verdade a Ieda já vem pedindo oração por eles, mas domingo pediu de novo, a gente mencionou no culto, o pastor orou. E aí nós somente recebemos, irmãos, uma boa nova, uma boa notícia que é compartilhar com os irmãos, o seu Marcos Ovidio, o Marcos Ovidio, uma das pessoas que a gente orou, já recebeu alta, graças a Deus. A Tamires não, a Tamires está ainda precisando de respiração mecânica. Vamos continuar orando por ela, amém? Orar pelo tio da Andrés Wilson para recuperação dele mais rápida, depois do Covid desencadeou outras doenças, então que Deus possa, por misericórdia, e orar por todo esse sistema nosso de saúde, orar por esses propósitos que a gente já tem colocado, amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus por isso, vamos pedir a Deus a misericórdia, a bondade dele, porque eu sei que ele, como diz aqui o texto de Romanos que a gente leu, Deus tem demonstrado a sua bondade e a sua misericórdia conosco. E que tudo isso nos leve a um arrependimento, ou seja, a total dependência dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, por este momento, ó Pai, de poder ler as Tuas Escrituras com liberdade, de poder falar, Pai, sem censura, sem perseguição. Muito obrigado, Jesus, por esse privilégio que o Senhor concede a nós aqui do Brasil. Senhor, neste momento agradecemos pela vida do Marcos, Senhor. Também continuamos orando pela família Dias, Senhor. Continuamos, Senhor, pedindo, Senhor, o conforto, o consolo, Senhor, nesse tempo de luto. Que o Senhor possa, como sempre esteve, Senhor, presente de uma maneira poderosa. Senhor, pela vida da Tamires, que ainda está com um estado delicado, Senhor, sobre aquele hospital, internada. Que o Senhor possa tocar sobre a vida dela, trazendo a cura, sobre a vida do Wilson, trazendo a cura, Senhor, meu Pai, a restauração. Para tudo isso, seja honra e glória para o Teu nome.
Oramos, Senhor, por todo o nosso sistema de saúde, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Nos ajude, Senhor. Nos socorra, Senhor, neste momento tenebroso, tribuloso, aonde, Senhor, o Senhor tem demonstrado que não adianta a gente olhar, Senhor, para os nossos governos, mas nós devemos olhar somente para Ti, porque o Senhor, quando o salmista diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele diz, Senhor, que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu quero, Senhor, pegar esses versículos e dizer, Senhor, nosso socorro vem de Ti, Senhor. Por isso nós estamos aqui ansiosos em, Senhor, vir nos buscar, Senhor. Nos ajude, Senhor, ajuda a humanidade, tenha misericórdia para a glória e louvor do Teu nome. Obrigado pela igreja que o Senhor tem nos concedido permanecer. Obrigado pelos irmãos, Senhor. Nos livra, ó Deus, do esfriamento espiritual. Nos livra, Senhor, da mornidão, Senhor. Que o nosso desejo seja cada vez mais profundo em ficar diante de Ti. Pai, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, derrame sobre a vida dos irmãos a graça, a misericórdia. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém, amém. Deus abençoe sua vida, irmãos, e até amanhã, assim se Deus permitir.